O caso da Ponte do Silêncio. Último capítulo. A Justiça de Elisa Moura. Por quase 30 anos, o nome de Elisa Moura foi apenas um sussurro em Serra Negra, uma lembrança proibida, um caso enterrado pela corrupção e protegido pelo medo. A chuva caía forte naquela noite. As águas escuras do rio batiam contra as colunas antigas da Ponte do Silêncio. O mesmo lugar onde, em 1998, o corpo de Elisa foi encontrado. Ela tinha apenas 23 anos, sonhos interrompidos, uma vida arrancada brutalmente e um mistério que assombrou toda a Serra Negra por décadas. Mas naquela noite, o investigador, Augusto Valença, finalmente estava prestes a encerrar aquela história. Depois de semanas reabrindo arquivos esquecidos e interrogando moradores que passaram anos em silêncio, Augusto havia chegado à verdade. Elisa não morreu por acaso. Ela foi assassinada. E tudo começou quando descobriu algo que jamais deveria ter visto. Na época, Elisa trabalhava como assistente administrativa na prefeitura de Serra Negra. Era discreta, inteligente, observadora. Foi justamente isso que a colocou em perigo. Sem querer, ela encontrou documentos que provavam um esquema milionário de desvio de verbas públicas, dinheiro que deveria construir escolas, hospitais e estradas, mas que desaparecia nas mãos de homens poderosos da cidade. Entre eles, o então secretário municipal e homem mais influente da região, Ricardo Albuquerque. Um homem respeitado, intocável, admirado por todos, mas por trás da imagem pública havia um criminoso frio. Quando Elisa descobriu a verdade, decidiu denunciar tudo e pagou com a própria vida. Augusto encontrou a peça final ao investigar uma antiga caixa de arquivos escondida no porão da prefeitura. Dentro dela estava o diário de Elisa Moura, páginas amareladas, escritas às pressas. E na última anotação, uma frase: "Se algo acontecer comigo, foi Ricardo. Ele sabe que eu descobri tudo. Vou encontrá-lo hoje à noite na ponte. Preciso que ele confesse." Augusto sentiu o peso da revelação. Naquela noite de 1998, Elisa foi até a ponte para confrontá-lo. Nunca voltou, mas Ricardo havia apagado todas as provas. Ou pelo menos, era o que ele acreditava, porque Augusto preparou uma armadilha. Divulgou discretamente pela cidade que encontrara uma gravação escondida por Elisa naquela mesma noite. Uma gravação capaz de incriminar o assassino. Era blefe, mas Augusto sabia que Ricardo cairia. E caiu. Pouco depois da meia-noite, sob chuva intensa, Ricardo apareceu sozinho na Ponte do Silêncio. Tenso, arma em punho. Os olhos procurando desesperadamente pela suposta gravação. Foi então que ouviu uma voz atrás de si. Procurando isso? Era Augusto, surgindo da escuridão. Ricardo congelou. "Acabou, Ricardo." O homem sorriu, frio, cruel, e respondeu: "Você não faz ideia do que está enfrentando." Então apontou a arma, mas Augusto já esperava. Num movimento rápido, desviou o disparo. Os dois entraram em luta corporal, no meio da ponte molhada. A chuva tornava tudo escorregadio. Os dois cambalearam perigosamente perto da mureta, até que Ricardo perdeu o equilíbrio. Por um instante, ficou pendurado na borda. Olhou para Augusto, desesperado. "Me ajude." Augusto segurou sua mão, mas então Ricardo revelou sua verdadeira face. Sacou uma pequena faca escondida e tentou golpeá-lo. Augusto soltou imediatamente. Ricardo caiu no rio escuro abaixo. O mesmo rio que havia recebido Elisa Moura décadas antes. Na manhã seguinte, o corpo foi encontrado. E junto às provas reunidas por Augusto, o caso foi oficialmente encerrado. A corrupção veio à tona. Os cúmplices foram presos. E finalmente, após quase 30 anos, Elisa Moura recebeu justiça.
Seu nome foi limpo, sua história foi contada, e Serra Negra pôde, enfim, respirar em paz. Hoje, uma placa foi instalada na entrada da velha ponte. Nela está escrito: Em memória de Elisa Moura. A verdade pode ser silenciada por um tempo, mas jamais para sempre. E dizem que, em noites de chuva, uma jovem pode ser vista parada sobre a ponte, não como um fantasma em sofrimento, mas como alguém que finalmente encontrou descanso. E enquanto o vento sopra pela serra, parece carregar uma última palavra: obrigada.